Eu sou a Laura e vou falar curiosidades sobre os agentes polinizadores. 1. As abelhas não são os únicos polinizadores. Apesar de serem as mais famosas e numerosas, também fazem esse super trabalho borboletas, beija-flores, morcegos e até mesmo alguns macacos. 2. Os polinizadores colaboram com mais de 75% dos cultivos alimentares do planeta, entre eles café, maçã, amêndoa, tomate e cacau, além de várias outras frutas e sementes. 3. 60% das espécies de plantas cultivadas no Brasil dependem da polinização. Essas plantas são voltadas para as áreas mais variadas, desde a alimentação até o biodiesel. São 41 espécies e dessas 85 precisam de polinização animal para crescer. 4. Os insetos polinizadores ajudam a garantir segurança alimentar. O acesso de mais pessoas a uma alimentação saudável e nutritiva só pode existir graças aos polinizadores. Eles garantem a biodiversidade dos alimentos, transportando pólen por grandes distâncias, enriquecendo os cultivos naturalmente. E a última, eles estão correndo grande risco. Desaparecimento e mortes em massas acontecem devido à perda de habitat, mudanças climáticas e principalmente o uso de agrotóxicos. Em apenas 3 meses, mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores de 4 estados brasileiros, segundo a agência pública Repórter Brasil. Grande parte dos agrotóxicos são fatais para os insetos, o que parece não fazer sentido. Se eles são tão importantes para uma agricultura mais produtiva, por que usar produtos que causam a sua morte? Eu sou a Roberta e eu vou falar sobre a nemocoria. Existem correntes de ar em todo o planeta e também existem plantas em praticamente todo o globo. Por isso, são muitos os que produzem sementes com uma estrutura que os ajuda a dispersar. Isso permite que eles se afastem dos pais e que possa germinar longe deles, evitando assim a competição territorial e nutricional que de outra forma haveria. Além disso, também uma oportunidade para a espécie diversificar seus genes, uma vez que as condições que a semente encontrará naquele local serão diferentes daquelas que vinham de seus pais. O simples fato do clima ser um pouco mais quente, mais frio, ou mais seco, ou mais úmido vai forçar aquela futura planta a se adaptar ao melhor da sua capacidade, e se você tiver sucesso, pode estar gravado em seus genes, que podem ser transmitidos às gerações futuras. Zoocoria é o processo de dispersão de sementes realizado pelos animais. E dentro da zoocoria, ela recebe várias denominações de acordo com o animal que dispersa. Myrmecocoria são as formigas, Ichtiocoria são os peixes, Saurocoria são os répteis, Ornitocoria pássaros, Mamaliocoria mamíferos, Quiroptecoria morcegos e Antropocoria são os homens. Bom dia, eu sou o Alisson e eu vim falar de hidrocório. Algumas sementes desenvolveram ao longo da evolução adaptações que permitiram a colonização de novos ambientes, de forma muito mais eficiente. A dispersão de organismos ou qualquer dissêmula, frutos, sementes, poros e etc., através do fluxo de água das águas de rios, mares ou corpos d'água, são chamados de hidrocório. Os frutos do salgueiro Salix humboldtiana, por exemplo, possuem uma grande capacidade de flutuação e ainda são bastante duráveis em meio aquático, tais como o coco da Bahia. O que é a polinização? A polinização é a transferência de grãos de pólen das ânteras de uma flor para o estigma, parte do aparelho reprodutor feminino, da mesma flor ou de uma outra flor da mesma espécie. As ânteras são os órgãos masculinos da flor e o pólen é o gameta masculino. Para que haja formação das sementes e frutos, é necessário que os grãos de pólen fecundem os óvulos existentes no aparelho reprodutor feminino. A transferência de pólen para o estigma pode ocorrer das ânteras para o estigma da mesma flor, ou de flor diferente, mas na mesma planta, autopolinização, ou pode ser feita de uma flor para outra em plantas diferentes, polinização cruzada. A polinização pode ocorrer através de fatores bióticos, ou seja, com auxílio de seres vivos, ou abióticos, através de fatores ambientais. Esses fatores podem ser vento, anemofilia, água, hidrofilia, insetos, entomofilia, morcegos, quiropterofilia, aves, ornitofilia,
Para atrair os agentes polinizadores bióticos, as espécies vegetais oferecem recompensas, pólen, néctar, óleos ou mesmo odores, utilizadas na alimentação e reprodução dos animais. Contudo, nem todos os animais que procuram as recompensas atuam como polinizadores efetivos. Muitos visitantes são apenas pilhadores oportunistas que roubam a recompensa sem exibir um comportamento adequado para realizar uma polinização eficiente. Anos de coevolução entre plantas e agentes polinizadores favoreceram umas adaptações morfológicas, fisiológicas e comportamental, que algumas vezes tiveram como consequência uma dependência tão estreita que a extinção de um leva à extinção do outro. O que são nectários? Nectários são estruturas vegetais que segregam néctar, um exudado açucarado que atrai os insetos, aves e outros animais. Muitos nectários são associados às flores e dominam-se os nectários florais. O néctar geralmente exuda através da parede de células secretoras, mas também pode se passar muito lentamente através dos estômagos. O néctar contém entre 10% e 50% de açúcar, especialmente sacarose, glucose, frutose e aminoácidos. Os insetos e outros animais atraídos pelos nectários polinizam as plantas. Geralmente, as plantas segregam de cada vez pequenas porções de néctar, o que força os seres vivos a visitá-la várias vezes até terem uma refeição que as satisfaça. Dessa maneira, o único ser vivo que pode polinizar dezenas ou centenas de plantas. Os nectários que se encontram em porções vegetativas das plantas denominam-se nectários extraflorais. Esses nectários muitas vezes atraem animais que defendem a planta.